Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Nathalie, eu estou no 6º período de Letras Língua Portuguesa na Universidade Potiguar. Hoje nós vamos falar sobre o realismo e o naturalismo, que são dois movimentos literários que surgiram em meados do século XIX, lá na Europa. O naturalismo, ele é uma vertente do realismo. Ele é uma corrente literária provinda do realismo. Ele é basicamente como se fosse um braço do realismo, mas isso a gente vai deixar mais claro mais na frente. Agora nós vamos focar no contexto histórico do realismo. Bem, o realismo tem como seu marco inicial o ano de 1857, que é quando foi publicada a obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert. E nessa obra ela rompe, todos os aspectos românticos, ela deixa de focar no romantismo. Então, justamente por causa disso, ela acaba sendo o marco inicial do realismo. Características gerais do realismo. Bem, o realismo ele surge ali na segunda metade do século XIX e nesse momento, historicamente falando, o que está acontecendo é a segunda revolução industrial, ou seja, todas as ideias estão a todo vapor. Ali necessita que o homem pense um pouco mais racionalmente. Nesse momento começa a surgir a sociologia, a psicologia, a antropologia, nomes como Lamarck, como Darwin começam a ficar em evidência. São coisas que pedem do homem um pouco mais de realmente racionalidade, né? E esse escritor realista, ele pega algo, como um objeto de estudo. Ele passa a olhar para aquilo de forma mais realista, diferente do artista romântico, porque o artista romântico ele idealizava o futuro, ou ele pensava no passado. Atualmente não era algo importante para ele, mas para o realismo sim. Bom, faz necessário que o escritor realista finque os pés na realidade, para que ele possa olhar tudo o que está acontecendo e consiga escrever sobre isso um pouco mais detalhadamente, minuciosamente, olhando tudo o que está acontecendo ao seu redor e acompanhando esse boom tecnológico juntamente com todas as outras coisas que vêm a acontecer. Inclusive, a terceira parte dessa característica é o acelerado progresso tecnológico. Por quê? Com isso, todo mundo que trabalha muito acaba não vivendo muito daquilo. Quem trabalha em prol do processo desse progresso, ele não bebe da fonte, né? Por isso começa a luta de classes. Por isso o escritor realista também precisa olhar para essa parte, porque tem um pobre que está cada vez mais pobre, tem o rico que está cada vez mais rico, tem essa parte crítica da sociedade que o escritor precisa olhar. E a quarta parte, daí para baixo, nós vamos falar sobre as teorias que acabam mexendo com essa visão do realismo, que é o quê? O positivismo, o empirismo, o evolucionismo, o determinismo. O Brasil, o nosso país, ele vem, nossa república vem dessa parte positivista. A nossa bandeira está escrito ordem e progresso, onde ordem vem de uma parte de hierarquia e um progresso que na cabeça de quem realmente olha para o positivismo, talvez isso seja bom, talvez isso tenha algum tipo de lucro, porque é onde o rico fica cada vez mais rico, onde as classes elas continuam estagnadas. O positivismo prega o quê? Ele prega um progresso contínuo, sim, porém ele tem todo um engessamento. As classes elas realmente ficam estagnadas. Quem está ali pobre tende a ficar mais pobre e infelizmente quem acredita no positivismo não consegue olhar para todo o resto, para toda a população. Talvez você olhe que do seu ponto de vista que já está muito bom, mas para o outro talvez não esteja assim. Uma outra parte que o realismo também passa a olhar é o empirismo, O que é o empirismo? Ele vem da experiência. Você volta lá para a ciência,
que você tem que provar, você tem que ver o que está acontecendo. É mais um rompimento com o romantismo. Por quê? Porque o artista romântico, ele fala do índio sem realmente ter conhecido o índio, sem realmente saber qual é essa característica. Já o realista não, ele precisa ter esse olhar empírico e saber do que é que ele está falando. É importante ele falar isso, é importante ele provar. A outra parte é o evolucionismo, que aí você olha também para a ciência, olha também para a razão. Por quê? Porque o evolucionismo, ele vem com Darwin, né? Vem a questão da evolução, vai bater de frente com as ideias religiosas que antes eram muito fortes. Então, tem realmente essa briga, né? Essa parte de forças onde você olha para as ideias religiosas e vê assim, cadê a racionalidade disso? O que é a religião, né? Ter fé. Fé é crer no que você não viu, enquanto que o evolucionismo, o empirismo em si, ele diz que você tem que provar, você tem que olhar para isso, né? Para poder provar tudo que você está escrevendo, tudo que você está falando. Então, o evolucionismo bate com a igreja, que recorre ao empirismo, que recorre à questão da ciência. E aí também a gente vem e fala sobre o determinismo. O determinismo, ele pregava que o homem, ele é fruto do meio, da raça e do tempo. Ou seja, o livre-arbítrio do indivíduo, ele praticamente não existia. Até porque, se você pensar dessa forma, significa que antes mesmo de você nascer, tudo está determinado. Se você já está numa família pobre, não tem por que você ascender. Óbvio que é difícil, né? O meio é realmente complicado de você dizer, pô, já nasci rico, vou virar isso, vou virar pobre rapidamente, ou nasci pobre, vou virar rico rapidamente, mas não é assim. A gente precisa tirar isso da cabeça como verdade absoluta. As coisas podem mudar. Você não precisa nascer de uma forma e morrer da mesma forma. Óbvio que é preciso realmente nós olharmos para isso de forma sem preconceito, né? Sem descartar as pessoas, sem imaginar que tudo é daquele jeito e que é uma verdade absoluta. Essa de Queiroz é um escritor realista português, uma figura muito importante na escola literária da qual falamos. E ele teceu um comentário em relação ao comparando, né, o realismo e o romantismo, e que faz alusão a tudo que de fato é característico dessa escola literária. Vou ler esse comentário para vocês e a gente vai perceber e depois vai fazer link com um pouco mais dessas características. O realismo é uma reação contra o romantismo. Ele já define que realismo é uma coisa e romantismo é outra. O romantismo era a apoteose do sentimento, ou seja, era onde desfilavam todas as emoções, onde o artista romântico colocava todos os sentimentos ali à vista para todos verem. O realismo é a anatomia do caráter. Aí a gente lembra que a gente falou um pouco sobre o boom científico, né? E a gente percebe esse lance anatomia. É uma palavra já diferente, né? Para você caracterizar algo. Então, o realismo é a anatomia do caráter. Ele está desenhando, dissecando o caráter das pessoas, dizendo, explicando para cada um como é o caráter. Então, percebe-se um pouco mais dessa característica. É a crítica do homem. É a arte que nos pinta a nossos próprios olhos para condenar o que houver de mal na sociedade. Esse comentário a gente percebe que realmente o realismo veio para mostrar o que está acontecendo de forma crítica naquele momento, né? Não que hoje nós não tenhamos, ainda até temos um pouco mais dessas obras críticas, mas naquele momento o realismo vinha para romper com o romantismo, romper com a ilusão, romper com tudo aquilo que está no imaginário e mostrar a realidade, fazer todos serem mais racionais, olharem mais para tudo aquilo que está à sua volta.
o realismo ele tem um compromisso com o real. Voltando ao que essa de Queiroz falou, um dos trechos é a arte que nos pinta nossos próprios olhos. Ou seja, é tudo aquilo que está ali. É você olhar e falar o que você está vendo. É cumprir com o real. É ser fiel à realidade. O realismo ele tem o gosto pelo descritivismo e o detalhismo intenso. Ele vai ser mais detalhista nas suas obras, ele vai descrever aquilo de forma mais clara, né? Sem esconder, sem nada obscuro. E não que o romantismo não tivesse. O romantismo tinha essa parte desse detalhismo, porém era um detalhismo mais leve, né? Enquanto que o detalhismo do realismo, ele é mais crítico, ele é mais ácido, né? Ele vai botar o dedo na ferida mesmo. E aí vem a análise crítica da realidade. Voltando também ao que essa de Queiroz falou, é a crítica do homem, né? É pegar e condenar o que houver de mal em nossa sociedade. É analisar o caráter, né, do homem que faz parte da sociedade, de como ele age com todos os outros, como ele age com ele mesmo. É essa análise exposta, né? Ele põe também o amor e outros sentimentos subordinados aos interesses sociais, onde no romantismo o casamento ele era o final feliz, né? O casamento você utilizava para você apenas procriar e ser feliz para sempre. E no realismo não, né? No realismo o amor e tudo aquilo que você puder obter para você mudar de classe social, para você ascender, né, socialmente, para você manter a sua família bem, para você viver de imagem, o casamento é isso, o amor é para isso, né? E também no realismo o nosso herói ele é problemático. É diferente do herói romântico, né? O herói romântico, ele é perfeito. O herói realista, não. Ele é problemático. Ele vai ser realista. Ele vai ter as características, os defeitos e as qualidades. Ele vai ter as características de um homem real. É para isso, são essas as características gerais do realismo. Agora nós vamos fazer a leitura de um trecho do livro Os Maias, que é uma importante obra da literatura portuguesa. Ela foi escrita por Eça de Queiroz. Nesse trecho que nós vamos ler, vai ficar muito claro o embate entre o romantismo, né, e o realismo, onde vai ter João da Ega, que defende o realismo, e vai ter Alencar, defendendo o romantismo. E aí vocês vão perceber essa diferença, né? Um pouco, isso vai ser um exemplo para vocês. Vou começar a leitura, vou colocar aqui na tela para vocês. Esse mundo de fadistas, de faias, parecia a Carlos merecer um estudo, um romance. Isto levou logo a falar-se de Assommoir, de Zola e do realismo. E o Alencar imediatamente, limpando os bigodes dos pingos de sopa, suplicou-se que não discutisse a hora asseada do jantar essa literatura latrinária. Os bigodes dos pingos de sopa, né? Limpando os bigodes, a gente vai perceber o detalhe, né, do realismo. Essa literatura latrinária. Ele está falando da literatura realista, naturalista. Ali todos eram homens de asseio, de sala, hein? Então, que se não se mencionasse o excremento. O que é excremento? Ele trata... Alencar olha o realismo, né, como algo sem valor, como algo que não vale a pena falar, você não tem que falar daquilo. Pobre Alencar, o naturalismo, esses livros poderosos e vivazes, tirado a milhares de edições, essas rudes análises, apoderando-se da igreja, da realeza, da burocracia, da finança, de todas as coisas santas, dissecando-as brutalmente e mostrando-lhes a lesão como cadáveres no anfiteatro. É perceptível nesse trecho que ele está mostrando a força das novas ideias, a força do realismo, a força de tudo que está vindo e tomando conta de tudo que já estava lá, né? Colocando a igreja ali em segundo plano, colocando os ideais que não tinham racionalidade totalmente em segundo plano. Esses estilos novos, tão precisos e tão dúcteis,
apanhando em flagrante a linha, a cor, a palpitação mesma da vida. Tudo isso, ele, na sua confusão mental, chamava de ideia nova, caindo assim de chofre e escangalhando a catedral romântica. Olha como ele era olhado o romantismo, como catedral, sob a qual tantos anos ele tivera altar e celebrara missa. Tinha desnorteado o pobre Alencar e tornara-se o desgosto literário da sua velhice. A literatura romântica é idealizada, não trata os aspectos feios da realidade. Por isso o nojo do Alencar em relação ao realismo. Ele não queria ver essa parte feia, ele não queria mostrar as coisas feias. Desde então, reduziu a expressão do seu rancor ao mínimo. É essa frase curta, lançada com nojo. Rapazes, não se mencione o excremento. Alencar fala novamente de forma feia, né, de forma ruim do realismo. Mas nessa noite teve o regozijo de encontrar os aliados. Alencar finalmente tinha aliados. Tinha pessoas que também ainda defendiam o romantismo. Kraft não admitia também o naturalismo. A realidade feia das coisas e da sociedade estatelada nua num livro. A arte era uma idealização. Bem, então que se mostrasse os tipos superiores de uma humanidade aperfeiçoada, as formas mais belas do viver e do sentir. Ega, apaixonado pela ideia naturalista, como nós já falamos, João da Ega, horrorizado, apertava as mãos na cabeça quando, do outro lado, Carlos declarou que o mais intolerável no realismo eram os seus grandes ares científicos, a sua pretensiosa estética deduzida numa filosofia alheia e a invocação de Claude Bernard, do experimentalismo, do positivismo, de Stuart, de Darwin, a propósito de uma lavadeira que dorme com o carpinteiro. Assim, atacado entre dois fogos, Ega trovejou. Justamente o fraco do realismo estava em ser ainda pouco científico, inventar enredos, criar dramas, abandonar-se à fantasia literária. A forma pura da arte naturalista devia ser a monografia, o estudo seco de um tipo, de um vício, de uma paixão, tal como se tratasse de um caso psicológico, sem pitoresco e sem estilo. Isso é um absurdo, dizia Carlos. Os caracteres só se podem manifestar pela ação. E a obra de arte, acrescentou Kraft, vive apenas pela forma. Alencar interrompeu-os, exclamando que não eram necessárias tantas filosofias. Vocês estão gastando cera com ruins defuntos, filhos. O realismo critica-se deste modo. Mão no nariz. Eu, quando vejo um desses livros, enfrasco-me logo em água de colônia. Não discutamos o excremento. Você percebe que o Alencar totalmente defendendo a escola literária, o romantismo, ele nega o realismo, ele nega a parte feia, ele nega a ciência, ele nega a realidade, porque é preciso, eles defendem a arte, eles defendem a beleza da arte. Então, nesse trecho fica muito visível a briga entre romantismo e realismo. Não a briga, mas o embate, né? A cada um com o seu lado, né? Porque tá um contra o outro, então é um embate.